Bom Bom dia, dia, pessoal! pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui, mas essa manhã juntos, nessa terça-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos compartilhar com vocês 2 Samuel capítulo 3, que mostra após a unção de Davi para ser rei em Judá, o conflito entre a família de Saul. Logo após a morte de Saul, seu filho Isbosete assume o reinado em Israel, que é a parte mais norte do território, e Davi começa a reinar no sul, em Judá, ali ao redor da região onde é Jerusalém. E há um conflito entre as famílias de Saul e de Davi, e também entre os líderes militares Abner e Joabe. Nós vamos ler então 2 Samuel capítulo 3, e ao final dessa leitura queremos orar pela sua vida e pela sua família, como fazemos aqui a cada manhã. Né? Sim, então vamos orar, podia orar hoje pra gente ver. Sim, vamos pedir ao Espírito Santo entendimento. Te convidamos a ficar conosco até o final dessa meditação. Muito obrigado, Pai, pela sua preciosa palavra que recebemos com ações de graças e pedimos que o teu Espírito Santo nos abra o entendimento, nos dê olhos para ver, nos dê ouvidos para ouvir e um coração com entendimento. Nos ensine a tua palavra, Espírito Santo. Nós a recebemos com grande alegria e gratidão. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Diz assim então, 2 Samuel, capítulo 3. A guerra entre as famílias de Saul e de Davi durou muito tempo. Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto a família de Saul se enfraquecia. Estes foram os filhos de Davi, nascidos em Hebrom. O seu filho mais velho era Aminon, filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo, Quileabe, de Abigail, a viúva de Nabal, do Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. E o sexto, Itreão, de sua mulher Eglá. Esses foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom. Enquanto transcorria a guerra entre as famílias de Saul e Davi, Abner foi ficando poderoso na família de Saul. Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Certa vez, Isbosete perguntou a Abner: "Por que você se deitou com a concubina de meu pai?" E Abner ficou furioso com a pergunta de Isbosete e exclamou: Por acaso eu sou um cão a serviço de Judá? Até agora tenho sido leal à família de seu pai Saul e aos parentes e amigos dele, e não deixei que vocês caíssem nas mãos de Davi. Agora você me acusa de um delito envolvendo essa mulher. Que Deus me castigue com todo rigor, disse Abner, se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento, tirar o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, de Dan a Berseba, ou seja, desde o extremo norte até o extremo sul, envolvendo todas as 12 tribos de Israel. Então Abner enviou mensageiros a Davi com a proposta: "A quem pertence essa terra? Faz um acordo comigo, e eu te ajudarei a conseguir o apoio de todo o Israel." "Está bem", disse Davi, "farei um acordo com você, mas com uma condição: não compareça à minha presença quando vier me ver, sem trazer-me Mical, filha de Saul." E Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, exigindo: "Entregue-me minha mulher Mical, com quem me casei pelo preço de 100 prepúcios de filisteus." Diante disso, Isbosete mandou que a tirassem de seu marido Paltiel, filho de Laís. Mas Paltiel foi atrás dela e a seguiu chorando até Baurim. Então Abner ordenou-lhe que voltasse para casa e ele voltou. Nesse meio tempo, Abner enviou essa mensagem às autoridades de Israel: "Já que algum tempo faz que vocês querem Davi como rei, agora é o momento de agir, porque o Senhor prometeu a Davi por meio de Davi, meu servo, livrarei Israel do poder dos filisteus e de todos os seus inimigos." Abner também falou pessoalmente com os benjamitas. Depois foi a Hebrom dizer a Davi tudo o que Israel e a tribo de Benjamim havia aprovado. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, apresentou-se a Davi em Hebrom, este ofereceu um banquete para ele e para os homens que o acompanhavam. Disse então Abner a Davi: Deixe que eu me vá e reúna todo Israel, meu senhor, para que faça um acordo contigo, ó rei,
e reines sobre tudo o que desejares. Davi o deixou ir e ele se foi em paz. Naquele momento, os soldados de Davi e Joabe voltavam de um ataque, trazendo muitos bens. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque Davi o tinha deixado partir em paz. Então, Abner era o capitão da guarda, né, do exército de Saul. Então, ele era como se fosse o inimigo do exército de Davi, porque eles estavam em guerra há muito tempo. Mas, como nós acabamos de ler, Abner estava fazendo uma proposta com Davi de ser a favor de Davi e trazer esse reino para Davi ser rei do reino inteiro. Mas Joabe, ele estava na guerra, ele não viu toda essa conversa, ele não estava participando desse momento. Então, quando Joabe chegou com todo o seu exército, contaram-lhe que Abner, filho de Ner, se apresentara ao rei e que o rei tinha o deixado ir em paz. Então Joabe, que era o comandante do exército de Davi, foi falar com o rei e lhe disse: Que foi que fizeste? Abner veio à tua presença e o deixaste ir? Conheces Abner, filho de Ner? Ele veio para enganar-te, observar os teus movimentos e descobrir tudo o que estás fazendo. Joabe toma uma decisão, ele toma um julgamento acima do rei, como quem quer decidir acima do que o rei Davi havia decidido. Saindo da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner, e eles o trouxeram de volta. Desde a cisterna de Sirá, mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner retornou a Hebrom, Joabe o chamou à parte na porta da cidade sobre o pretexto de falar-lhe em particular, e ali mesmo o feriu no estômago. E Abner morreu por ter derramado sangue de Asael, irmão de Joabe. Então, dias atrás nós lemos quando Asael estava seguindo Abner, correndo atrás dele, e Abner falava: vai pegar outras armas, para de correr atrás de mim, até que não teve jeito. E Abner matou Asael, que era irmão de Joabe, que acaba de matar o próprio Abner. Mais tarde, quando Davi soube o que tinha acontecido, disse: Eu e o meu reino perante o Senhor somos para sempre inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Nós vamos ver que Davi toma uma série de atitudes para demonstrar publicamente que ele não tinha intenção de causar mal a Abner e que ele não estava envolvido de forma alguma, nem no planejamento, nem na execução da morte de Abner. Davi disse: caia a responsabilidade pela morte dele sobre a cabeça de Joabe e de toda a sua família. Jamais falte entre os seus descendentes quem sofra fluxo ou lepra, quem use muletas, quem morra a espada ou quem passe fome. E assim Joabe e seu irmão Abisai mataram Abner, porque ele havia matado Asael, irmão deles, na batalha de Gibeon. Então Davi disse a Joabe e a todo o exército que o acompanhava: rasguem suas vestes, vistam roupas de luto e vão chorando à frente de Abner. E o rei Davi seguiu atrás da maca que levava o corpo. Enterraram-no em Hebrom, e o rei chorou em voz alta junto ao túmulo de Abner, como também todo o povo. E então o rei cantou esse lamento por Abner. Então, assim como o rei Davi fez um cântico para Saul, agora também para Saul e Jonatas, que nós já lemos aqui também nesses últimos dias, agora ele fez um canto para Abner também. Sim, um lamento após a morte de Abner, dizendo: por que morreu Abner, como morrem os insensatos? Suas mãos não estavam algemadas, nem seus pés acorrentados. Você caiu como quem cai perante homens perversos, e todo o povo chorou ainda mais por ele. Depois, quando o povo insistiu com Davi que comesse alguma coisa enquanto ainda era dia, Davi fez esse juramento: Deus me castigue com todo rigor, caso eu prove pão ou qualquer outra coisa antes do sol se pôr. Todo o povo ouviu isso e aprovou de fato tudo o que o rei fazia. O povo aprovava. Assim, naquele dia, todo o povo e todo Israel reconheceram que o rei não tinha participação no assassinato de Abner, filho de Ner. Então o rei disse aos seus conselheiros: não percebem que caiu hoje em Israel um líder, um grande homem? Embora rei ungido, ainda sou fraco, e esses filhos de Zeruias não são
não são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua ao malfeitor de acordo com as suas más obras. Esse capítulo mostra então Davi em um grupo de relacionamentos conflituosos, tanto a própria família de Davi quanto a família de Saul em conflito, quanto especialmente os líderes militares, Abner e Joabe. Abner de fato estava deixando a sua lealdade à família de Saul para se unir a Davi, o que poderia oferecer algum risco. Joabe, ao perceber isso, também imagina, se Joabe é o comandante militar do exército de Davi e Abner, que é outro comandante militar, um homem inteligente, experiente, forte, guerreiro que venceu tantas batalhas à frente do exército de Saul, e mesmo naquela batalha dos filisteus, em que Saul, Jonatas e tantos israelitas morreram, Abner saiu ileso, porque ele era um grande líder militar. Joabe se sente ameaçado e, além disso, relembra que esse Joabe foi aquele que matou Azael, o irmão de Joabe. Então, independente da opinião do rei, independente da decisão que o rei já havia tomado, Joabe passa por cima da autoridade de Davi e mata Abner, causando assim um conflito ainda maior entre esses dois reinos divididos. Mas nós vemos que, pela misericórdia de Deus, os propósitos do Senhor vão avançar na vida de Davi e ele toma uma atitude de justiça, uma atitude de rendição diante do Senhor, crendo que Deus é aquele que vai executar o juízo, que vai trazer ao cumprimento as suas promessas na vida dele, sem que ele precise, com a sua própria mão, com o seu próprio controle, exercer o seu próprio domínio. E aí Deus vai abençoando Davi diante do povo, dando graça a ele diante não apenas de Judá, mas de todo Israel, porque ele não havia sido parte desse assassinato de Abner e ele estava agindo de fato com justiça. Sim, Davi, ele era um homem de muita honra, ele sempre honrava os princípios de Deus, ele sempre honrava a liderança, as autoridades, independente se elas eram justas ou não, ele partia do princípio da honra, ele partia do princípio que Deus tem o tempo dele e a forma dele. E nesse texto também nós podemos ver como que muitas vezes até nos Salmos Davi fala que Deus coloca o inimigo contra si mesmo. Davi, eles estavam em guerra, mas como começou todo esse conflito, foi o conflito dentro do próprio terreno do inimigo. Quando Abner, quando o filho de Saul, Isbosete, começou a vir falar com Abner e Abner se rebela contra ele. Então, muitas vezes nós queremos fazer com as nossas próprias mãos, tentar fazer justiça, mas muitas vezes a forma que Deus faz, ele coloca o próprio inimigo contra ele mesmo, ele faz de uma outra forma. Então, nós temos repetido aqui, falado várias vezes, para nós confiarmos em Deus, colocarmos as nossas situações, as nossas causas e esperar a direção de Deus. Não tentar ir e ser impulsivo, não tentar ir e tentar fazer aquilo que nós achamos que é o melhor. Nós vemos aqui que Abner, Joabe, ele foi impulsivo. Ele foi lá, não, vou matar Abner, porque ele apresenta perigo. Ele poderia ser falso, porque ele estava também sendo infiel a Isbosete, que era o próprio, como se fosse o time dele. E Abner, querendo fazer justiça com as suas próprias mãos, desagradou o rei, porque o rei estava esperando o momento certo das coisas acontecerem. Então vamos orar hoje pedindo ao Senhor para nos dar a sabedoria, nos dar discernimento em cada situação da nossa vida, em cada decisão, seja ela para coisas boas ou seja quando nós estamos num momento de dificuldade, que nós possamos ter decisões sábias, que nós possamos esperar quando nós precisamos esperar e avançar no momento que Deus fala, avance, sermos fortes, corajosos para avançar também no momento certo, que tem momento de esperar e tem momento de avançar, né, meu amor? Sim, a vida de Davi, como nós estamos estudando, nos mostra uma confiança na soberania de Deus. É fato que Deus é soberano, que Ele cuida das nossas vidas e Ele cumprirá para conosco o seu bom propósito. Então, quando nós estudamos a biografia de Davi, nós aprendemos que nós podemos aguardar o tempo de Deus, confiar na soberania dEle, porque Ele tem cuidado de nós. Amém. Rafa vai orar, então nós queremos concordar em oração em favor dos seus motivos de oração. Apresente agora, sejam quais forem as suas causas de oração, os nomes que vêm agora à sua mente. Vamos juntos colocar isso diante do Senhor e aguardar no tempo dele, como Davi fez, porque Deus é soberano e Ele tem cuidado de nós. Vamos orar juntos. Sim, Pai, nós queremos aqui juntos nos unir em oração, eu, Tiago, todas essas pessoas que estão aqui, seja ao vivo ou ao longo desse dia, orando conosco, Pai. Nós te adoramos, exaltamos o Teu nome e dizemos,
Não há Deus, Pai, que se compare a Ti. Tu és Deus forte, Deus grande, Deus todo-poderoso. E nós colocamos a nossa confiança em Ti. Sim, Pai, hoje Pai. eu quero colocar as nossas vidas, Graças cada te pessoa damos. aqui representada. Ajuda-nos, Pai, a ter os olhos abertos para ver a Tua grandeza, Pai, a Tua justiça, os Teus caminhos, aquilo que o Senhor tem para nós e a nossa família. Que nós possamos ser sábios nas nossas decisões, que nós possamos esperar, Pai, o momento certo daquilo que o Senhor tem para nós. Dai a nós, Pai, nós pedimos hoje o discernimento, Pai, a clareza, a paz no nosso coração, Sim, Pai. em cada situação que cada um de nós de forma diferentes passamos, Pai, mas para que nós possamos tomar atitudes certas e corretas. Eu peço a bênção do Senhor sobre cada família, a provisão do Senhor, a cura do Senhor, Pai, sobre aqueles que precisam de cura. Se tem alguém, Pai, enfermo, que o Senhor possa, Pai, agir, trazendo cura completa, Pai, sobre o corpo de quem precisa. Se precisa, Pai, de uma provisão, seja material, Pai, seja uma porta de trabalho, seja o que for. Eu também oro em concordância, Pai, com os meus irmãos. Eu oro pelos casamentos aqui representados, oro pelos filhos aqui representados. Que o Senhor venha, Pai, abençoando cada família com aquilo que eles precisam, necessitam nesse momento, porque o Senhor é o Deus que supre todas as nossas necessidades, Pai. E nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança diante de Ti, te agradecendo, Pai, te agradecendo por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas e por tudo aquilo que o Senhor irá fazer, aquilo que o Senhor tem transformado, aquilo que o Senhor tem mudado e melhorado em nós, Pai, que de glória em glória nós possamos nos tornar mais parecidos com o Senhor, que de glória em glória, Pai, nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor já tem, Pai, preparado e liberado sobre nós e a nossa família. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém. Graças a Deus. Como temos sido abençoados a orarmos juntos aqui diariamente, ao meditarmos na biografia de Davi, com essa leitura de 2 Samuel, e nós te agradecemos por participar conosco e por compartilhar também para que outros possam ser abençoados juntamente conosco. Sim, um abração, amamos vocês e até